Bom dia, minha turma, tudo bem? Eu vou tentar dar um repasso rápido de lâminas para essa prova de processo dessa semana, que alguns vão ter, né? Adiposo, sanguíneo e muscular. Eu vou abrir o Histology Guide, eu vou tentar ser breve, objetivo, repassar a lâmina, explicar ali as peculiaridades de cada uma, para que vocês consigam lograr êxito nessa prova, que é um conteúdo bem simples, assim, se levar em conta o que foi visto, né, na primeira parcial e até agora na segunda parcial. Eu vou compartilhar minha tela. E, e a gente inicia. Deixa eu só encontrar o Storage Guide. Compartilhar. Aqui. Vocês estão vendo a tela? Certo. Ah, tá. Vamos lá. Storage Guide é o site que alguns professores utilizam. Eu gosto muito do Atlas da Universidade de Saragoça também. Mas vamos para os tecidos. Então, muscular. Vamos começar pelo muscular. Aqui no capítulo 4 do Atlas, a gente tem a especificação de cada um dos três tecidos musculares, né? A gente não pode esquecer que o tecido muscular é um tecido básico, né? Nós temos quatro tecidos básicos: epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. O muscular é um tecido básico e ele se divide em três, né? A gente pode chamar o tecido muscular estriado esquelético, que ele tem estriações que são produzidas pelos sarcômeros, vocês viram isso na aula teórica de histologia. O núcleo dele é periférico e a sua fibra é bem alongada, né? E aqui nessa imagem, nesse corte, vocês podem ver que o núcleo do tecido muscular estriado esquelético, que está relacionado com o nosso aparato locomotor, ele tem o núcleo periférico, ele tem estrias, né? E aí eu tenho outro estriado, que é o cardíaco, né? Só que o estriado cardíaco, qual é a peculiaridade dele? As fibras, elas estão como em ramificações, estão ramificadas. O núcleo agora é central, pode ser multinucleado. A fibra, a célula, ela pode ser multinucleada, mais de um núcleo, né? Nós temos aqueles discos intercalares, aqui a gente consegue ver algumas linhas que dividem as células do muscular estriado cardíaco, que são os discos intercalares. Então, estriado esquelético tem estrias pelos sarcômeros. Então, o estriado cardíaco também tem sarcômero? Sim, tem sarcômero, sim. E ele tem essas estrias por isso. E só que o núcleo do muscular estriado cardíaco, ele é central. Olha aqui a diferença. No estriado esquelético, o núcleo é periférico. Então, bateu o olho numa lâmina, o professor deu lá, procura o núcleo, pessoal. Tem estrias, procura o núcleo. Se está na periferia, é estriado esquelético. Se está central, é estriado cardíaco. E aí nós temos o músculo liso, que o núcleo também é central, sua fibra é um pouco, o diâmetro é menor, né? O diâmetro é menor do liso, é, e ele não tem estrias. O muscular liso, ele não tem estrias. E a gente encontra é um músculo também chamado de músculo visceral, nos vasos sanguíneos. Se o professor dá uma lâmina de um vaso sanguíneo e aponta para o músculo e pergunta que músculo é esse? Músculo liso, músculo liso. Se é coração, a gente está falando de estriado cardíaco. Se é aparato locomotor, nós temos o estriado esquelético, né? Vamos voltar então aí e tentar encontrar mais imagens que possam facilitar aí a vida de vocês. Aqui ele está me dando um estriado esquelético. Vamos torcer que a internet esteja boa e quando eu aplique o zoom, a gente consiga identificar. Vamos lá. Olha aqui. Agora a gente já começa a ver núcleo do estriado esquelético, periférico. E olha as estrias, olha a fibra. Ela não tem aquela disposição como no estriado cardíaco. O estriado cardíaco nós temos aquelas ramificações. Eu vou abrir uma lâmina, vocês vão ver. Então, pessoal, o professor colocou uma imagem dessa na prova. Núcleo periférico alongado, achatado, porque ele está na periferia. Diante da contração muscular, o núcleo é empurrado para a periferia. Então, ó, núcleo periférico, as estrias pelos sarcômeros, fibra alongada, estriado esquelético, certo? Ó,
Mais exemplos aqui. Ó. Núcleo periférico, pessoal, alongado, achatado. Tá vendo aqui, ó, mais, ó. Núcleo periférico, alongado, achatado. Olha as estrias. Estriado esquelético. Certo? Se a imagem vem aqui, a gente também vai identificar a fibra muscular com o núcleo periférico. Olha, núcleo periférico, núcleo periférico, núcleo periférico. O núcleo está na periferia, pessoal. Estriado esquelético, músculo, tecido muscular, estriado esquelético, núcleo na periferia. Não é difícil. Se memoriza que o núcleo do estriado esquelético é na periferia, do estriado cardíaco é central e o liso é central, você já tem 50% de chance de acertar uma questão, uma lâmina que venha com o tecido muscular. Vamos voltar então agora para o cardíaco. Olha a diferença do cardíaco para o esquelético. Até quando eu dei aula de tecido muscular, eu expliquei que o cardíaco tem uma peculiaridade. Em sala de aula também, nos laboratórios, para quem tem monitoria comigo. Olha o núcleo. Núcleo central, ele já é mais arredondado. Também tem as estrias, né? Só que o núcleo é central. E o muscular estriado cardíaco, ele tem uma peculiaridade, pessoal. No entorno do núcleo, ele tem uma porção perinuclear esbranquiçada, pálida, que é exatamente a reserva de glucógeno, a energia que o músculo precisa, porque o músculo cardíaco é aquilo que eu falo em sala de aula. Desde o dia 21, quando o teu coração começa a bater, a latir, ele não para mais até a nossa morte. Então, ele precisa de energia. E ele tem umas ramificações. As fibras vêm e se encontram, vêm e se encontram. Núcleo central, pode ser multilocular, multinucleado, e tem as estrias também, devido aos sarcômeros. No cardíaco nós também temos sarcômeros. Então, não esquece, aqui. Núcleo central e estrias, tecido muscular estriado cardíaco. Núcleo periférico com estrias, tecido muscular estriado esquelético. Vamos mudar o corte? Quem lembra aqui no esquelético, a gente viu que o núcleo era periférico, né? Tinha fibra, núcleo periférico. Olha no cardíaco. No cardíaco, o núcleo é central. Olha aqui. Né? Núcleo central. Eu tenho a fibra e o núcleo é central. Ó. Outra fibra, núcleo central. E grandão o núcleo, né? O núcleo é grandão, porque ele não está para estar do lado. Ele não está comprimido pela contração. Então, no estriado cardíaco, o núcleo é mais redondeado e ele é central na disposição da fibra. Ó, aqui, ó. Aqui a gente consegue ver. A fibra muscular, núcleo central. Tá vendo? E essas porções esbranquiçadas são reservas de glucógeno. Tá? Então, já temos aí duas diferenças. Estriado esquelético, núcleo periférico, tem estrias, a fibra é um pouco mais longa. Tecido muscular, estriado cardíaco. Ramificadas as fibras são. Tem os discos intercalares, aquelas linhazinhas mais escuras, que são as uniões entre as células. E o núcleo é redondeado, mais redondeado, ele é central e tem uma porção esbranquiçada, certo? Agora nós vamos para um liso, ó, músculo liso. O músculo liso, pessoal, não tem estrias, não tem estrias, certo? No músculo liso nós não temos estrias. Ó, é um músculo mais homogênea a sua coloração. Você não vê aquelas estrias esbranquiçadas que a gente via no esqueleto. O núcleo é central. O núcleo é central. Então, músculo liso, também chamado de músculo visceral. Nós temos o músculo liso nas vísceras, né? Por exemplo, algum órgão que tem duas capas, uma circular, uma longitudinal. Aquele músculo que está naquele órgão, por exemplo, o estômago, que são três capas musculares no caso do estômago, mas eu vou dar um exemplo. No esôfago, nós temos uma capa circular, uma capa longitudinal, músculo liso.
músculo liso, músculo visceral, né? No intestino, né? No tubo digestivo, nós estudamos. Nas porções do Odeno, Jejúnio, William, tem uma capa muscular. Aquela capa muscular é músculo liso. Você não tem estrias, tá certo? Então, ó, memorizem bem. Músculo liso, não tem estrias, núcleo central. Aqui, ó, intestino que eu falei agora. A capa do músculo liso. Aqui em cima a gente tem epitélio, né? E o músculo tá aqui, ó. Deixa eu abrir. Ó, não tem estrias, tá vendo? Ó? A disposição da fibra, sim, ela é linear, paralela. O núcleo é central. Ele é um pouco mais achatado, mas não tem aquelas estrias esbranquiçadas. E ele está exatamente aonde a gente sabe que ele tem que estar. Nesse caso aqui, tubo digestivo. Então, é um músculo visceral. Olha aqui a disposição da fibra. A fibra tem um diâmetro menor. O diâmetro da fibra do músculo liso e do estriado cardíaco. O estriado cardíaco, a fibra tem um diâmetro maior do que no liso. E as duas têm um núcleo central. Então, como é que eu distingo? Se o professor coloca uma lâmina com esse tipo de corte, núcleo central, eu consigo identificar que no cardíaco e no liso tem núcleo central, professor. Mas qual a diferença de um para o outro? O diâmetro. O diâmetro do liso é menor do que do estriado cardíaco. E no liso não tem estrias. Não tem estrias. Ele é músculo liso. Estriado cardíaco. Existe a diferença. Não é sarcômero aqui. Então, o núcleo é central. E o núcleo do estriado cardíaco tem aquela porção perinuclear esbranquiçada pálida por causa do glucógeno. Aqui a gente não consegue ver. Então é isso, pessoal. Tecido muscular é, não é difícil. É a repetição que vai fazer com que vocês aprendam de fato. Mas memorize isso aqui. Núcleo periférico com estrias. Por que existem essas estrias? Pelo sarcômero. Isso aí é teoria. Núcleo periférico, estriado, fibra paralela, estriado, esquelético. Núcleo central agora, uma porção esbranquiçada perinuclear, discos intercalares, ramificado, um diâmetro quase que o dobro do liso, com o núcleo central também, tecido muscular, estriado, cardíaco. Liso, não tem estrias, pessoal. O liso não tem estrias. É um músculo liso. Núcleo central, diâmetro inferior ao diâmetro do estriado cardíaco, músculo liso. Batemos tecido muscular, certo? Agora nós vamos para adiposo. O outro tecido é o adiposo, não é isso que vai cair? E sanguíneo também? Certo. Então vamos para. Deixa eu dar uma olhadinha. Um esfregaço. Quem teve aula, né? Vamos dar uma olhadinha. Para encontrar as células. Mas ele não vai me dar zoom para encontrar as células aqui. Deu. Pronto. Pessoal, ele não vai me dar zoom para encontrar as células. Estão ali. Tudo isso aqui é eritrocito, né? Glóbulo vermelho, todo mundo sabe. E aí nós temos a série branca do sangue aqui, só que não está tão nítido. E como ele vai dar lâmina na tela, então ele vai mostrar realmente um neutrófilo, um basófilo, um eosinófilo, um linfocito ou um monocito. Série branca granulosos, série branca agranulosos. Então eu vou tentar identificar aqui. Aqui, perfeito. Perfeito. Agora sim. Então, pessoal, tecido sanguíneo. O que que a gente tem que focar para identificar nas lâminas de tecido sanguíneo? Se ele vai dar na tela no projetor, já ajudou aí 80% a prova de vocês. Tá certo? Ajuda 80%. Porque as lâminas estão bem utilizadas, bem usadas. E
não é legal a gente encontrar essas células da série branca em lâmina, na sala de aula ali, no laboratório, para identificar é um pouco chato. E já que vai utilizar o Atlas Online, vai ser muito mais simples. Então vamos lá. O que é que a gente tem que saber? Glóbulos vermelhos são chamados discos bicôncavos, eles são anucleados, não tem núcleo, porque ele tem essa porção esbranquiçada no centro. Aqui é um glóbulo vermelho. Glóbulo vermelho, não tem como errar, pessoal. Bateu lá. Que estrutura é essa do sangue? Glóbulo vermelho, certo? Plaqueta. Se ele joga uma plaqueta e pede para você identificar. Plaquetas são esses fragmentos citoplasmáticos dos megacariocítos. Essa bolinha basófila azulada, violeta, lá dentro das células sanguíneas. Ela é a que tem o menor diâmetro entre as outras. Aí ele pode jogar aqui um neutrófilo. Eu já entrei na série branca, granulosa. Então, ele pode jogar aqui neutrófilo, que é o mais abundante, certo? É o Quando a gente fala de leucócitos, glóbulos brancos, os neutrófilos são os mais abundantes dentro do nosso sangue. São os que chegam primeiro numa barreira imune, né, no nosso sistema de defesa. Tá, e qual é a peculiaridade do neutrófilo? Ele é, ele tem lóbulos com essas pontes e ele tem grânulos no seu citoplasma. Então ele pode jogar qualquer imagem dessas, ó. Os lóbulos com essas pontezinhas e o citoplasma com grânulos. Olha os grânulozinhos no citoplasma. Neutrófilo, pessoal, vocês vão conseguir ver que os lóbulos são bem marcados. Eu tenho umas pontes, muitas vezes imperceptíveis, mas eu tenho grânulos, grânulos rosados no seu citoplasma. Então, esse é o neutrófilo. Eosinófilo. Eosinófilo. Também da série branca, granulosos. Quando eu estudei que o eosinófilo tinha a forma de mosca, olhos de mosca. Aqui eles dizem que são fones de ouvido. Então ele tem esses núcleos bem basófilos e no seu citoplasma muitos grânulos rosados, né? Por isso que a gente fala que a gente traz essa, essa nomenclatura dele de eosinófilos para ajudar a identificar que no seu citoplasma ele tem esses grânulos mais rosados. Quando eu vou para o basófilo, ele também tem grânulos, mas bem mais basófilos. Então, eosinófilos, grânulos mais rosados. Basófilos, grânulos mais azulados, mais violetas. E o basófilo a gente não consegue identificar tão bem esses lóbulos, como eu tinha aqui nos neutrófilos, né? Nos neutrófilos a gente tem uns lóbulos bem marcados, em alguns a gente consegue ver uma pontezinha entre um lóbulo e outro, e o citoplasma com os grânulos, mas são mais opacos, são mais apáticos, estão mais apáticos os grânulos do neutrófilo. No eosinófilo, os grânulos rosados, eles se sobressaem, mas eu consigo ver, sim, muito bem os seus dois núcleos. Quando eu estudei, olhos de mosca, aqui, fones de ouvido. E o basófilo? É essa estrutura que eu tenho grânulos no citoplasma e uma porção, um núcleo bem basófilo, meio desconexo no centro da estrutura da célula. Não confunde ele com o linfocito. Por que eu não confundo ele com o linfocito? Porque o linfocito não tem grânulos no seu citoplasma, que é a nossa próxima estrutura. O linfocito, vocês vão ver assim, pessoal. Um núcleo gigantão, quase tomando todo o citoplasma. E nos que eu consigo ver o citoplasma, não tem grânulos. Olha aqui, ó. Não tem grânulos no citoplasma do linfocito. Ele já é um agranuloso, ele não tem grânulos. Monocito, nossa quinta estrutura dos glóbulos brancos, também em seu citoplasma não tem grânulos, ele é agranuloso. E o lóbulo dele é uma estrutura única com formato de poroto, feijão, rinhão. Então, esse é o monocito. Não confunde, pessoal, monocito com linfocito. Isso aqui não é um linfocito? Não. O linfocito, vocês vão ver que o núcleo dele, ó, é bem marcado, é bem basófilo. E no citoplasma não tem grânulos. No monocito,
Ele tem um formato de feijão, meio curvo assim. Um feijãozinho, um poroto, um rim. E no seu citoplasma não tem grânulos. Então, pessoal, série branca do sangue e série vermelha, o que é que o professor pode cobrar? Que vocês digam que estrutura é essa aqui. Eritrocito, glóbulo vermelho. As plaquetas são fragmentos citoplasmáticos do megacariocito. São pequenininhos, ó. Estão bem dispersos lá entre os nossos glóbulos vermelhos, os nossos eritrocitos. Neutrófilo, falei, é o mais abundante no sangue quando eu falo de leucocitos, série branca. Tem lóbulos interligados, em seu citoplasma tem grânulos, mais apáticos, menos grânulos, mas existem grânulos sim. Granulosos ainda, eosinófilos. Os grânulos são bem são bem rosados e bem marcados. E eu tenho esses dois lóbulos bem marcados também, bem basófilos, que são os fones de ouvido. Basófilo é uma estrutura única central basófila e os grânulos são bem basófilos. E ele tem grânulos. Então, granulosos são três: neutrófilos, eosinófilos e basófilos. Memoriza isso primeiro. Quais são os granulosos? Neutrófilos, eosinófilos e basófilos. Quais são os agranulosos, que não contêm grânulos? A é de não, não contém grânulos. São os linfocitos e os monocitos. Então, eu memorizei essas estruturas, eu vou para a segunda etapa, que é identificar se no meu citoplasma tem grânulos ou não. Se tem grânulos, ele pode ser o quê? Neutrófilo, basófilo ou eosinófilo, certo? Aí eu vi essa estrutura aqui na minha prova. Certo, professor? Estou vendo que tem grânulos no citoplasma, então é um dos três. Ou é um neutrófilo, ou é um eosinófilo, ou é um basófilo. Tá, mas o neutrófilo não tem tantos grânulos, então eu descarto, pessoal, fico com dois. O eosinófilo, o nome já está dizendo, eosina. Vai lá, grânulos rosados, eosinófilo. Por que não é basófilo? Porque o basófilo, os grânulos são mais basófilos, são mais azulados, são mais violetas. Então, pessoal, vai por eliminação. Prova é isso. Vai por eliminação. Não é esse, não é esse. Só sobrou essa opção. E aí é memorizar, é decorar, é aprender. Às vezes a gente também vai aprender na repetição, mas eu sei que está muito em cima a prova. Então, memoriza. Três estruturas granulosas, três estruturas agranulosas. Granuloso, neutrófilo, eosinófilo, basófilo. E aí vai para essa uso discernimento. Para o que tem no citoplasma. Aí eu venho para os agranulosos. Só tenho dois: linfocitos e monocitos. O monocito tem forma de feijão. O linfocito é um núcleozão grandão que toma quase todo o meu citoplasma. Não tem grânulo. Bem basófilo, bem marcado. Linfocito. Beleza? Matamos aí tecido sanguíneo. Agora eu vou tentar encontrar aqui o nosso adiposo. Ele deve estar em conectivo especializado. Denso irregular, embrionário, células fixas, adipocitos. Perfeito, pessoal. Células fixas. Branco e pardo. Adipocitos. Perfeito, pessoal. O que vocês estão vendo aqui? O que vocês estão vendo? Eu não estou vendo nada ainda. Estou abrindo a internet, tá lenta. Vamos lá. Pronto. Perfeito. Tecido adiposo pardo. Tecido adiposo pardo. Certo? Qual a peculiaridade do tecido adiposo pardo? Multilocular. O tecido conectivo branco. Tecido adiposo branco. Unilocular. Vocês vão ver. O professor vai dar uma imagem dessa, ó, lá na prova e vai perguntar o que é isso. Pessoal, mas eu tenho dúvida. Será que isso não é um acino? Não é, pessoal. Não é. A gente está estudando tecido adiposo, muscular e sanguíneo. A prova é tecido adiposo, muscular e sanguíneo. Às vezes a gente tenta complicar as coisas por não ordenar as informações e as ideias na cabeça na hora da prova, certo? Numa final, que vem várias lâminas, eu posso confundir, se eu não tiver muita familiaridade, muita prática com esses tecidos.
Mas agora, nessa etapa, a gente só está estudando muscular. Essa prova vai ser muscular, adiposo e sanguíneo. No tecido muscular, eu tenho uma estrutura como essa? Não. No sanguíneo, eu tenho uma estrutura como essa? Não. Então tem que ser adiposo. O adiposo branco, pessoal, é assim? Não. O adiposo branco, ele é unilocular, núcleo periférico. Eu estou vendo aqui um núcleo central ou até na periferia da célula, mas ele é redondeado. Ele é redondeado o núcleo. E várias vacuolas, várias bolsas de gordura. Esse aqui é o tecido adiposo pardo. Uma lâmina dessa, pessoal, na sala de aula, lá na hora da prova, é para matar e dizer assim, essa aqui ele me deu para eu não zerar. Então, assim, tecido adiposo pardo. Tecido adiposo pardo. Núcleo entre central e um pouco periférico, mas arredondeado, não é achatado o núcleo. Adiposo pardo. Várias vacuolas de gordura. E ele tem uma coloração. Esse é o nosso tecido conectivo especial adiposo. E o branco? O tecido conectivo branco, que é o unilocular, quem lembra da glândula parótida, que a gente estudou os acinos, né? Tem muito na glândula parótida de tecido adiposo branco, pessoal. Então, vocês já viram isso aqui antes, tá? Então, não tem como confundir. Tecido adiposo branco. Olha aqui, unilocular. Por que unilocular? Uma forma geométrica poliédrica com núcleo periférico. Olha, unilocular, a gente consegue ver bem a célula. São reservas de gordura em forma de triglicerídeos, tecido adiposo. E ele é pálido, ele é branco. Não tem aquela coloração. O núcleo achatado, o periférico, pessoal. Então a gente vai matar esse nosso repasso aí com esses dois. O professor deu uma lâmina como essa. Mesmo que tenha um pouco de menos um, assim, mais distante. Não tem como errar, pessoal. Não tem como errar. Tecido adiposo branco. Unilocular, núcleo periférico. Núcleo periférico. E o pardo, professor? Deixa eu ver de novo. Vamos lá. Pardo. Pardo. Perfeito. Professor, essas vacuolas eu posso dizer que é tecido conectivo branco? Pode ser, por quê? Vocês lembram, na teoria, vocês aprenderam que o tecido branco, ele pode transitar para o pardo e o pardo pode transitar para o branco, de acordo com a nossa necessidade térmica também. O corpo passa por uma extrema variação de temperatura, ele se adapta, o nosso corpo, ele existe a homeostase exatamente para adaptar o nosso corpo ao nosso ambiente. Então, o tecido conectivo pardo, ele se diferencia. Tudo em histologia, pessoal, se chama diferenciação. Célula osteoprogenitora se diferencia em osteoblasto, se diferencia em osteocito, monocito se diferencia em osteoclasto, se diferencia em macrófago. Então, pessoal, tudo em histologia é diferenciação. Aqui a gente chama de transdiferenciação. O pardo em marrom, o pardo em branco, o branco em pardo. Perfeito? Esse aqui é o tecido conectivo pardo. Lembrem, núcleo central ou periférico, mas bem circular, não é achatado como a gente viu no branco, e várias vacuolas de gordura, pessoal. Esse tecido dá proteção térmica para o recém-nascido. Então, se você pega um recém-nascido, bota numa cesta, numa rua fria, e na frente de uma porta para adoção e aperta a campainha e está um frio extremo, a criança se adapta àquele frio, ela vai suportar um certo tempo, porque o tecido adiposo dela é esse aí, o bebezinho, né? Então, o recém-nascido, ele tem muito tecido pardo, né? Aquele pessoal que mora nas zonas, por exemplo, Sibéria, extremo frio, o tecido branco dele se adapta para o pardo também. Eu estou dando um exemplo bem grotesco, a grosso modo, para vocês entenderem, né? Mas é isso, pessoal. É um repasso rápido. Queria agradecer a participação aí de vocês aí, durante esse semestre aí, nas aulas que eu consegui ministrar. E aí, sucesso aí na prova, contem comigo, estou à disposição no WhatsApp. Deixa eu só ver como é que eu faço para, para o compartilhamento. E agradecer, mandar um beijo no coração, contem comigo sempre, tá?